conosco aí já o professor Aparecido, né? Uma honra tê-lo aqui. E é muito interessante, né, a proposta que temos, que é discutir o autoritarismo, que é discutir, né, esses desvios em relação ao poder, em relação à legitimidade, em relação a tudo aquilo que envolve, né, o poder e o direito. Né? E o direito, muitas vezes, né, como a Hannah Arendt tanto disse, deveria ser comprometido, né, com os direitos sociais, com principalmente direitos humanos, né, muito ligado à questão da cidadania. Né? Ela debateu muitos assuntos super importantes, inclusive foi muito polêmica, né, quando no livro dela, né, Eichmann em Jerusalém, ela coloca, né, vamos dizer assim, qual a responsabilidade do povo judeu, né, para a questão do Holocausto, um dos textos mais discutidos da história, porque ela fala que os judeus, né, na banalização do mal, acabaram muitas vezes contribuindo com a criação de um sistema iníquo que acabou se voltando contra eles mesmos. É incrível essa colocação dela, né? Muito mal interpretada foi na sua época, inclusive perseguida, criticada por isso, mas impressionante a visão dela, né? A visão de uma mulher que coloca moral, que coloca a ética numa posição muito importante, né? Também muito polêmica a sua colocação quando fala que o Eichmann, né, o que Eichmann, ele na verdade era um verdadeiro pau-mandado, né? Alguém que tinha pouco poder e muitas vezes só executava, né? E ela o coloca mais como um capataz do que como uma estrela do nazismo, né? Frustrando muitas pessoas que queriam, no julgamento paradigmático dele, né, usá-lo como uma extensão do nazismo a ser punida. Né? E ela critica toda essa espetacularização da miséria, da desgraça. Nos dias que vivemos, vemos muito a mídia fazendo essa espetacularização. Então, tudo isso que a Hannah falou, hoje é extremamente útil, hoje é extremamente contemporâneo e importante. Por isso, esse debate de hoje, tenho certeza, vai ser ímpar na sua história, vai ser muito importante para fazer com que você queira ler Hannah Arendt, com que você queira aprender mais dessa mulher tão corajosa. Né? Professor Aparecido, grande prazer te ouvir, né? Estar aqui com você, né? Que você possa ficar à vontade e falar bastante dessa mulher que nós admiramos tanto. Uma boa noite, professor. Fique à vontade, Boa querido. noite, professor Roberto. Muito obrigado aí pela introdução. Obrigado aí, né? Cumprimentá-lo também a todos os demais docentes do curso do Direito, todos os nossos alunos, mas cumprimentá-lo pela iniciativa, brilhante iniciativa que tem agregado, né, aos nossos alunos a oportunidade de lives tão importantes e tão relevantes. E um momento também bastante diferenciado para nos dar essa possibilidade de sair do computador, embora a gente continue de frente a uma tela, né? Mas dentro de um espaço reservado para discussão de temáticas. Eu tenho acompanhado algumas, na medida do possível, né? Em função das aulas também, e tenho percebido que tem sido uma experiência muito importante. A gente trabalha na casa muito com convidados e foi muito acertada essa questão da gente trazer aqui os nossos docentes em aspectos, né, que muitas das vezes passam pela disciplina, mas também são alçados. E como você mesmo coloca, o pensamento de Hannah Arendt, né, eu tenho me tornado, junto com alguns colegas de uma outra faculdade, num grupo de pesquisa, uma espécie de leitora. Já gostava de Hannah Arendt. E agora, nesse grupo, a gente tem lido mais textos, não apenas das origens do totalitarismo, o Eichmann em Jerusalém, mas também a condição humana. De fato, é uma autora no século XX que engrandece a posição da filosofia, principalmente por tratar algo que talvez agora, no início do século XXI, é extremamente importante, que é a questão do político e a sua vinculação especificamente por meio do fenômeno jurídico. Né? Hannah Arendt foi de uma envergadura e de uma coragem e, da mesma maneira, polêmica, porque ela, em 1945, já na sua docência em Nova York, ela vai dizer, né, e aí eu começo a minha fala,
ela vai dizer que a filosofia não tem categorias para descrever. Naquela época, ela dizia que a filosofia não tem categorias, não tem conceitos para descrever o fenômeno totalitário. Ou seja, o fenômeno totalitário, a história do século XX, é um fenômeno jurídico, político, é um fenômeno do ponto de vista que envolve as ideologias, sejam de esquerda ou sejam de direita, e que a envergadura da Hannah Arendt é justamente dizer isso. Olha, a filosofia não tem instrumentos para nos dizer que é esse fenômeno, né? E principalmente ela usa uma categoria já trabalhada por Kant e Paul Ricoeur, que é a questão do mal, que nós podemos em outro momento tecer comentários. E ela vem justamente ligar a ideia de mal, mas numa acepção política, justamente para dizer que o fenômeno totalitário surgido no século XX, e aí seja ele de esquerda ou de direita. Quando a gente fala de totalitarismo, nós precisamos entender isso, porque ela justamente se propõe a entender, porque acredita, e hoje todo o pensamento filosófico, político concorda com ela, as categorias da época eram insuficientes para entender o totalitarismo, ela se propõe a entender por que o totalitarismo tornou-se numa dimensão de mal, em que muitas das vezes ela usa a expressão do mal numa maldade, ou talvez, como ela gosta, numa banalidade. Ou seja, por que o fenômeno totalitário é tão monstruoso, principalmente nos seus objetivos políticos, e principalmente na destruição do político. Ela diz que esse sistema totalitário, diferentemente da ditadura ou da tirania, ele não tem por objetivo um exercício do poder enquanto poder para, digamos, tiranicamente destruir, né, o papel dos cidadãos. Mais do que isso, né? A primeira descoberta dela é justamente dizer que os fenômenos totalitários do século XX, a primeira descoberta dela, qual é o objetivo desses sistemas? O objetivo desses sistemas é, por meio, né, dessa destruição do político, né, e aí que é muito curioso quando nós trazemos isso para a alçada da política, da filosofia, do direito, ele é uma destruição do político. E ela, como ninguém, sabe melhor o que é o político, a natureza não só da cidadania dos indivíduos, mas a natureza de que os indivíduos compõem a sociedade civil, de que os indivíduos têm esse agir político e de que esse agir político está justamente atrelado ao conceito dela, muito bem elaborado, né, resgatado da tradição grega, mas muito bem elaborado, que é a ideia de liberdade. E você só tem liberdade se você age politicamente. Se você não age politicamente, se você não tem papel político na sociedade, significa que você não tem liberdade. E ela separa isso muito inteligentemente do mundo do trabalho. Se você é só trabalhador, seja um artesão, seja um professor, seja um operador do direito, seja qualquer pessoa em qualquer nível, se você só trabalha e você não ocupa esse papel político do agir político, você não tem liberdade, você não tem essência, você é pouco mais, né, do que aquela pessoa que está fazendo para o seu sustento. É quase que uma animalização da falta da natureza do político. E quando ela diz que o fenômeno totalitário, ele destrói o político, e ela vai partir para uma descoberta muito interessante, que ela começa dizendo: qual é o objetivo desses sistemas totalitários? Qual foi o objetivo do nazismo? Né? Qual foi o objetivo do fascismo? Qual foi o objetivo do stalinismo? Ela começa a teorizar, dizendo que esses sistemas, eles têm uma característica comum a todos eles. Eles agem na condição de tornar o ser humano supérfluo. Aqui é importante a gente ter isso bem claro, porque é justamente essa ligação em que vai ocorrer a destruição do político e também do jurídico. Né? O que é tornar o ser humano supérfluo? Né? Essa compreensão de Hannah Arendt, ela é muito interessante para os dias atuais, porque a gente pode fazer diferentes paralelos,
né, com esse esvaziamento, com essa condição de tornar os seres humanos supérfluos. Então ela diz que o novo no sistema totalitário é a sua capacidade, é o seu objetivo de esvaziar toda a instância e a essência política, jurídica e de cidadania dos indivíduos dentro dessas estruturas totalitárias. Como que isso acontece, né? Ela diz que isso ocorre basicamente por 3 passos, né? São 3 movimentos que vão, dentro do sistema totalitário, trabalhar para esvaziar esse indivíduo, esse anteriormente cidadão, dentro desses estados. O primeiro deles, né, dentro desse processo de tornar e de esvaziar o ser humano, né, é o que ela chama da destruição da pessoa jurídica. Aqui é muito curioso, né, porque nós viemos dessa tradição, né, das tradições das revoluções liberais, dessas concepções, do resgate desde Rousseau, Montesquieu, e vem todo dentro desse processo justamente trabalhando a noção do empoderamento do indivíduo enquanto membro de um Estado e dessa natureza jurídica, justamente o fato dele ter direitos. E o primeiro movimento para esvaziar e coisificar esse ser humano numa sociedade totalitária é destruir, né, essa essência, essa personalidade jurídica, né? Eu vou tomar a liberdade de fazer pequenos contrapontos, seja com o presente e dentro da nossa história, embora ela está muito voltada para compreender nazismo, stalinismo, e o nazismo, por ela ser uma filósofa judia, ela convive muito bem com isso e por isso se tornou, mas eu, como nasci, né, justamente na década de 70, né, ali os famosos atos institucionais estavam vigindo, né, entre 64 a 68, os primeiros 5 atos institucionais, e justamente esses atos institucionais são um grande exemplo na nossa história recente desse primeiro passo desse esvaziamento, né? Desse primeiro passo que é retirar, né, essa personalidade jurídica dos indivíduos, né? Lá na Alemanha nazista, né, é importante a gente ter em mente que todo o processo totalitário nazista ele é codificado, ele é positivado, né? Ele é um fenômeno jurídico, né? Assim como a escravidão era também um fenômeno jurídico. E tudo aquilo que hoje a Europa, principalmente boa parte da população alemã, tem vergonha e tenta superar de tantas maneiras, é justamente esse aspecto que há um processo dentro do totalitarismo de Hitler, né, dentro dessa experiência totalitária, que é de mobilizar a opinião, né, principalmente de uma massa que ela chama no livro de ralé, que tem em todas as classes sociais, que ela chama justamente aqueles indivíduos que vêm de um processo de deterioração, obviamente, econômico, e aí nós temos um processo que vem desde 2008 e que está terrivelmente exacerbado agora com a pandemia, ou seja, a gente já vinha de uma crise econômica. Na época da Alemanha nazista, a Primeira Guerra trouxe, né, para aquela época uma enorme recessão, né, seguida do crash da Bolsa de 1929. Então, o fenômeno totalitário ele começa justamente a trabalhar a ideologia dentro desses setores que estão descontentes. E eles começam justamente a trabalhar dentro desses indivíduos um maniqueísmo do nós, do contra eles. Então, nesse processo de tornar a pessoa supérflua, você tem que eleger, o sistema elege quais serão esses párias, quais serão esses indivíduos que, dotados anteriormente de direitos, eles terão que se coisificar, eles terão que ser retirados a sua personalidade jurídica. Então, há todo um processo dentro do totalitarismo nazista de ir positivando e de ir permitindo, né, a invasão da privacidade,
né, o fato de tirar o direito de ir e vir dos cidadãos, principalmente judeus. E o segundo passo, né, que ela coloca dentro desse processo de tornar os seres humanos supérfluos, é a anulação da espontaneidade e da individualidade. Ela cita também dentro do seu livro, né, um segundo passo, que é a questão moral. Mas eu gosto de me concentrar nesse terceiro, que a gente pode chamar aqui para os nossos objetivos de segundo, que é essa anulação da individualidade e da espontaneidade. Então, na época, o que vai acontecer? Você tem um processo que vai e que começou no plano discursivo, por meio dos discursos de ódio, por meio da culpabilização ou da criminalização de determinados setores. Então, o fenômeno totalitário, ele escolhe aqueles que precisam ser suprimidos, né, dentro do próprio sistema. Então, na época, foram os judeus que passaram a ter que usar determinadas roupas com justamente uma insígnia para dizer, para que todo mundo visse que aquela pessoa fosse uma pessoa judia. As pessoas, os homossexuais, os ciganos, as prostitutas, né? Eu não sabia, há um tempo recente eu li um outro texto que determinadas pessoas de determinadas crenças religiosas, como testemunhas de Jeová, todas recebiam, né, no braço ali uma insígnia, uma marca, para que fosse denotado. Então, este processo em que nós podemos perceber hoje, né, e fazer uma ligação com hoje, nós temos também na nossa sociedade problemas discursivos muito grandes, esquerda e determinados setores da sociedade, pessoas de, talvez a gente possa chamar de uma direita radical, né, não quero colocá-los dentro de um campo liberal, porque seria um problema com a palavra liberalismo. E nós temos, né, a ideia, né, que já foi resgatada naquela época do comunismo, associar pessoas da esquerda ao comunismo, ou então, como nós vimos um pouco recentemente até, no discurso de um candidato, quando ele foi no clube israelita paulista, e ele usou a expressão a quilombolas e a índios, né, e dizendo, olha, um quilombola pesa tantas e tantas arrobas. E o que é curioso e sintomático, aliás, é que isso foi na congregação israelita, justamente, né, fazendo-nos lembrar uma comunidade que foi alvo dessa anulação, dessa individualidade e espontaneidade. E aqui no Brasil a gente vê esses traços, né, como a gente vê nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, mas na Europa. Está um pouco esquecido agora, né, por causa da pandemia, mas em muitos países o problema era o refugiado. O problema era o outro, era o mexicano, era o turco, é aquela pessoa que não faz parte da minha comunidade. Então, por meio desses aspectos discursivos, mas também pela via do direito positivado, vai se construindo um processo em que essas pessoas de uma personalidade jurídica e de uma individualidade, elas vão sendo esvaziadas e elas vão se tornando coisas dentro desse Estado. E esse processo, né, vai se constituindo de tal maneira que a um determinado ponto, essas pessoas são saqueadas, essas pessoas são roubadas, essas pessoas são enviadas para campos de concentração, essas pessoas são xingadas. E eu trago, né, tem ocorrido muito na nossa história recente, na nossa história toda. Né? Há pouco tempo atrás, um ex-presidente da Petrobras, eu conheci a mãe dele, né, tenho amizade com ela, esse ex-presidente veio a falecer, foi sepultado aqui em Belo Horizonte, e tivemos ali manifestações extremamente agressivas, né? Essa pessoa não tem nenhum problema, né? Não tem nada na história dela relacionado à corrupção, nunca respondeu nenhum processo. Mas a família foi obrigada, dentro do velório, a lidar com insultos, com agressões e uma série de outras questões. Então, esses dois passos são os passos pelos quais a Hannah Arendt vai demonstrando que o sistema
ele vai pouco a pouco criando uma situação ideológica de um ódio, né? E de uma posição de que você precisa suprimir, você precisa retirar qualquer sombra de direito das pessoas. Tá? Então, essas pessoas, se elas andarem na rua, elas podem ser agredidas. Se elas tiverem bens, elas podem ser saqueadas. Se elas forem diferentes, nós podemos eliminá-las. Vide de passagem, nós tivemos numa reunião ministerial há pouco, né, expressões muito curiosas, né, de um ministro que diz que odeia pessoas indígenas, né, odeia a expressão povos indígenas. Está dentro desse contexto, né? A gente precisa fazer este movimento. Então, voltando para a teoria mais especificamente, uma outra descoberta extremamente perversa, né, do ponto de vista dentro do sistema, uma outra descoberta de Hannah Arendt é o fato de que, se esse regime, por alguma questão, vier a ter fim, o regime totalitário, tal como na vitória dos aliados o nazismo teve fim, tal como recentemente os Estados Unidos invadiu o Iraque e quando derruba-se aquela estátua de Saddam Hussein, a imprensa noticia em todo o mundo, olha, acabou-se o regime ditatorial totalitário de Saddam Hussein. O curioso é que Hannah Arendt demonstra o seguinte, com a queda do regime, o risco do sistema totalitário, que é de tornar as pessoas supérfluas, ele não acaba. Né? Eu gosto muito de brincar com os alunos, né? É como se fosse aqueles pequenos animaizinhos, né? Que você, a gente quando é criança, você corta a cabeça do animal e o animal fica lá mexendo com os tentáculos, né? Parece que os estímulos nervosos do animal sobrevivem mesmo que você tire a cabeça daquele pequeno inseto. O sistema totalitário, ele age desse jeito. Tá? Saddam Hussein foi deposto. Terminou, acabou o regime? Sim, o regime de Saddam Hussein teve fim. Mas o processo totalitário, não. Tá? E aí a gente pode lembrar com a nossa história brasileira. Por que que o regime totalitário, mas o seu tem fim e os seus efeitos não? Hannah Arendt vai nos lembrar que há dispositivos legais que vão atuar para perpetuar os efeitos desse processo de esvaziamento e de coisificação do ser humano. Então, são os eventos legais, são os eventos políticos, são os eventos econômicos que o regime acaba, mas o processo, a ameaça totalitária continua dentro da sociedade. Eu tenho certeza, né, que não será difícil para os nossos alunos a gente pensar o que existe na nossa sociedade que é herança da ditadura. Né? Eu sou comunicador, então a gente sempre brincava, né? A Voz do Brasil é um entulho autoritário, é uma herança daquele período. Mas, não apenas isso. Durante muitos anos nas escolas, aquela disciplina da herança militar, trazida, né, pelos militares, o fato da filosofia, eu faço muita questão de citar isso, né? Muitos dos nossos alunos estudaram filosofia e sociologia no ensino médio. Eu acredito que o professor não estudou. Eu sou de 70, eu não tive filosofia no ensino médio. A filosofia voltou em 2003 em São Paulo, 2004 no outro estado, 2006 aqui em Minas Gerais. Esse foi um dos instrumentos repressivos, autoritários, quando tem, né, o processo de retomada aqui no Brasil, com o fim da ditadura e a volta gradual para a democracia, e ninguém em nenhum momento colocou, vamos trazer de volta a filosofia que foi extinguida na ditadura. A disciplina militar, muitas das vezes, o fato, por exemplo, obviamente a gente não generaliza, mas a maneira como a polícia militar em alguns estados atua, sobretudo em comunidades carentes, é uma maneira herdada da ditadura. Recentemente, há uns 4 anos atrás, um capitão da Polícia Militar no Rio de Janeiro, ele disse, olha,
nós trabalhamos com a herança da ditadura. Na ditadura, a gente saiu do quartel com uma missão. Vamos combater o inimigo. O que é o inimigo? É a sociedade, é a população. Vamos lá combater o inimigo. E ele disse que terminou a ditadura, em muitas das corporações do Rio de Janeiro permanece essa questão, vamos lá combater o inimigo. Então, quando se entra numa comunidade, quando se entra numa favela, tem ainda a noção de que se tem que combater o inimigo. Não se vê as pessoas como pessoas portadoras de direito. Não se vê as pessoas como membros de um Estado, né, e que estão à tutela desse Estado e que devem ter seus direitos, sua individualidade totalmente respeitada. Não. As pessoas são vistas como inimigos e nós podemos, assim, elencar diversos outros fatores. Então, permanecendo dentro do regime que se extinguiu a ameaça de esvaziar e tornar as pessoas supérfluas, a outra descoberta de Hannah Arendt é que também sobrevive dentro dos sistemas totalitários justamente uma espécie de cidadão burocrático que dá nome à teoria dela. Né? Ela vai dizer que dentro desses sistemas, como se fosse uma grande engrenagem, indivíduos extremamente burocráticos, preparados dentro desse ambiente totalitário, dentro dessas propostas discursivas ideológicas, nós contra eles, eu não enxergo o direito de minorias, não há que respeitar direitos de minorias. Então, esse indivíduo estrategicamente colocado e situado dentro do sistema totalitário, esse indivíduo, ele é o que ela diz, foi, de certo modo, trabalhado pelo sistema totalitário, que ele se tornou um cidadão burocrático. Ele apenas cumpre ordens. Né? Aí, nesse ponto em que ela faz um grande reforço da teoria dela, em que ela afirma que esse cidadão burocrático, ele, como um resultado e uma causa desse processo de tornar fluido, supérfluo, aliás, esses indivíduos, ele não raciocina, ele apenas cumpre ordens. Ele mata e deixa matar. Foi o que nós vimos dentro da experiência nazista e dentro de todos os sistemas totalitários. Começa num processo de negação e de esvaziamento, sobretudo de minorias. Começa num processo de negação do diferente, seja ele negro, seja ele homossexual, seja ele de esquerda, seja ele mulher, seja o que quer que seja, começa a se negar. E esse indivíduo, ele é produzido pelo sistema de tal ponto em que ele não mais raciocina nos seus atos. Aí Hannah Arendt diz que ele perde talvez aquilo que é mais essencial do ser humano, que está relacionado com o seu aspecto político, que é de nós termos a capacidade moral e também política de julgar as nossas ações. Né? Ela tece esse comentário, né? E não é difícil a gente entender. Na Alemanha nazista, a gente vê sacerdotes da igreja se tornando membros, né, do nazismo. A gente vê todas aquelas circunstâncias, todos aqueles horrores, e ela trabalha melhor esse indivíduo justamente quando ela é convidada pelo New York Times para cobrir o julgamento do carrasco nazista. Você fez a menção do Adolf Eichmann, né, que foi preso aqui na Argentina e vai ser julgado lá em Nuremberg. Ela afirma no livro, né, que passou boa parte das horas enquanto voava, né, para o tribunal, justamente estudando, pensando e imaginando qual seria a atitude dela quando ela estivesse ali frente com este carrasco. O sujeito com uma lista de crimes contra a humanidade inimagináveis. Né? E é daí que ela tira essa ideia do quão monstruoso pode ser o totalitarismo. E ela diz que quando chega diante lá do tribunal e vê e olha Adolf Eichmann respondendo ao juiz, ela fica totalmente surpresa, porque ela diz que não estava diante de um monstro.
Ela não estava diante da personificação do mal, né? Como o senso comum diz. Ela não estava diante de um delinquente, de uma pessoa fora das suas qualidades mentais. Ela estava diante de uma pessoa que falava, que articulava, né? E que dizia com muita naturalidade, com muito uso da razão e tranquilidade: eu estava cumprindo ordens. Tá? Mas por que que você participou na morte de tantas pessoas? Por que que você permitiu que pessoas fossem enviadas para o campo de concentração? Tá? Por que que você permitiu pessoas serem assassinadas diariamente? Porque eu estava cumprindo ordens. Então, daí ela constrói o conceito de que essas figuras, como Adolf Eichmann, esse cidadão estrategicamente colocado dentro do sistema, ele não é um monstro, né? Ele não é um imbecil, né? Como muitas das vezes a gente está diante de um racista, diante de uma pessoa misógina, diante de uma pessoa que faz uma agressão gratuita. Adolf Eichmann era um indivíduo como qualquer outra pessoa. Ele apenas se banalizou ao deixar que o sistema totalitário o impedisse de pensar na consequência dos seus atos. E é daí, talvez, que a gente precise justamente fazer esse contraponto, e é daí que vem o fato de Hannah Arendt ser bastante polêmica, porque é quando ela começa a argumentar, né, essa banalidade, não apenas dos nazistas, não apenas da sociedade alemã, que pactuou com todo aquele processo jurídico, assistiu todos aqueles diplomas legais sendo criados, né, foi assistindo, e ela se torna polêmica quando ela diz, olha, Adolf Eichmann era uma figura banal porque matava e deixava matar. Apenas cumpria ordens. A sociedade alemã tornou-se uma sociedade banal porque assistiu todo o desenvolvimento do sistema totalitário, toda a positivação das ameaças, né? Toda aquela transformação, matou e deixou matar. Ou seja, não reagiu. E ela também, curiosamente, diz, olha, mas os judeus também são banais. E aí é que ela arruma um grande problema com a comunidade judaica da qual ela faz parte. Porque os judeus também foram banais, principalmente os judeus ricos e poderosos que conseguiam emigrar da Alemanha, quando chegavam na Europa, eles se calavam. Eles não denunciavam na França, né, no Reino Unido, ou qualquer outro país, o que estava acontecendo com os seus contemporâneos mais humildes. E por que que os judeus se calaram? Eles se calaram para não perder as possibilidades de negócio. Então, esse efeito do sistema totalitário, que é de esvaziar os indivíduos da sua natureza política, da sua natureza jurídica, que é de fazer com que, mesmo que o regime termine, os processos totalitários, os processos desse esvaziamento se prolonguem, e que justamente a aniquilação do político nos indivíduos, de tirar-lhes a natureza política, seja porque está esvaziando a sua capacidade jurídica das minorias, seja que por as pessoas que estão, digamos assim, à luz desse sistema, né, ou a favor dele, sejam, de certa maneira, cooptadas e banalizadas, é o que ela chama de destruição do político. E é muito curioso porque nós podemos, né, fazer essa autocrítica conosco. Né? Nós podemos fazer isso começando justamente pela nossa aquiescência com a violência. Né? Nós elegemos e reelegemos pessoas governantes com problemas com a justiça. Reelegemos governantes que se envolvem em corrupção. Reelegemos governantes que desviam recursos públicos da saúde, educação, o que quer que seja. De certo modo, protegemos e batemos palma para governantes quando representam, muitas das vezes, as ideias das quais nós já passamos a fazer parte. Então,
e mais recentemente na história brasileira, nós temos um processo extremamente supérfluo e de banalização da nossa capacidade política, principalmente porque nós não conseguimos mais discutir os diferentes espectros entre direita e esquerda. Aliás, está muito comum hoje, na história recente brasileira, aquela coisa, eu preciso destruir esse partido, eu preciso destruir esse governante, eu preciso aniquilar o STF, eu preciso aniquilar aquela pessoa. E é justamente um desses efeitos dessa destruição do político, do sistema totalitário. Eu não enxergo minorias, eu também não enxergo meus oponentes, eu preciso destruir esses oponentes. E na nossa, talvez, acho que o fato jurídico mais recente que talvez está mexendo conosco e com toda a sociedade é a reunião ministerial, em que, retirando ali talvez ali o que está mais em voga, mas passando para o plano discursivo, e talvez aquilo que mais me chame a atenção, pensando em Hannah Arendt na sua teoria, é o fato, talvez, de um ministro de Estado, com formação em direito, dizer com muita tranquilidade: vamos passar elementos infralegais. Vamos passar de baseada, canetadas, sobre pareceres para aumentarmos o desmatamento, para permitirmos o fim de determinadas reservas, sejam elas indígenas, o que quer que seja. Esse é um fenômeno, né, que a gente pode chamar de banal. Aquela reunião é uma reunião banal. Não é verdade, professor? Pode falar. Não, isso é aproveitando de uma pandemia, né? Isso assusta muito, porque na banalização do mal, ela deixa muito claro que as pessoas muitas vezes só acham que é mal quando aquilo lhe atinge, né? Então, quando ela fala que os judeus entraram num processo de banalização, aquilo só foi interrompido quando se voltou contra eles, né? E hoje, quando se vê esse esvaziamento ético-moral na política e nos posicionamentos, nós vemos muito isso, né? Se aquilo não me atinge, ou se aquilo me beneficia, não, que continue o mal. O mal só passa a ser mal se ele venha a realmente me atingir, né? Enquanto o processo de aniquilamento do outro, nenhum problema, né? O problema é quando o processo de aniquilamento vem no meu sentido, né? E isso é que nos assustou também na reunião, né? E nos assusta não somente, né, falar, tá falando de esquerda, de direita, não, mas nos assusta de uma forma geral no Brasil, né, principalmente dos anos para cá, esse esvaziamento, né? E isso que a Ana fala muito, né? De repente a humanidade ela para de avaliar num ponto de vista ético-moral e começa realmente a só se posicionar de acordo com aquilo que lhe apraz, né? E o totalitarismo passa a fazer parte, né, programaticamente, dos seres humanos, né? Eles começam por banalizarem o mal e por não valorizarem isso, eles passam a ser agentes desse totalitarismo, né? Exatamente. Quando você menciona a pandemia é um outro aspecto da nossa atual banalização, que é um processo que nós temos que pensar numa escala global. Quando eu citei o fenômeno dos refugiados, a crise migratória, ela faz parte dentro de um movimento de banalização do político, né? E principalmente de negação e de uma tentativa de acabar com a globalização, acabar com os institutos internacionais da comunidade internacional, sejam eles do seu papel político, econômico, comercial, a tentativa de acabar com a OMC, acabar com a ONU, com a Organização Mundial da Saúde. Ali na crise migratória já era uma banalidade. A ideia de a insistência, né, de Donald Trump de construir um muro, né? A ideia do próprio Reino Unido sair da comunidade europeia e de restringir a possibilidade de pessoas irem ali trabalhar. Mais recentemente,
nós percebemos com a pandemia, a ideia de negação da pandemia, que muitas das vezes nos pareceu, e pode parecer a um primeiro momento, uma questão tipicamente econômica, isso é uma gripezinha, isso não vai acontecer, mas a negação da pandemia é um fenômeno de banalização do político, porque se imaginarmos pelo ponto de vista de que você tem 100 mil pessoas morrendo nos Estados Unidos, 200 mil pessoas morrendo na Europa, e aqui nós estamos caminhando para chegar nos 100 mil. É a ideia de que os velhos vão morrer. Né? Então, quando o fenômeno totalitário cria essa banalização em nós, ele não nos permite enxergar que a destruição do outro é a minha própria destruição. Tá? Então, há um aspecto muito político e econômico no sentido de eu vou negar a pandemia, porque quem vai morrer são idosos. Idosos são o quê? É justamente aquelas pessoas que mais custam caro para o Estado, porque são as pessoas que não estão em mais idade de trabalhar, são as pessoas que são aposentadas. E são pessoas que mais custam para os planos de saúde e o próprio sistema do SUS. Então, há um elemento perverso que algumas pessoas têm denunciado, ainda não têm conseguido ganhar o mindset, né, a própria agenda, mas tem um elemento perverso, assim, eu vou investir, eu vou negar, mas ele vai morrer mesmo. E há uma espécie assim, deixa essas pessoas morrerem. Assim como a gente assistia barcos e mais barcos frágeis afundando no oceano para tentar chegar na Europa, na costa da Itália. Então, oi? No mar Mediterrâneo, né? No mar Mediterrâneo, exatamente. Obrigado. Então, assim, no fato aqui, o que é curioso é que mesmo aqueles governantes que mostraram-se extremamente banais, Boris Johnson e Donald Trump, talvez por força das suas comunidades e pelo capital político que é o Reino Unido e vários setores da comunidade norte-americana, eles recuaram e amenizaram o tom desse discurso de tornar as pessoas supérfluas, de não enxergar as coisas. O que talvez a gente tenha visto com muita dificuldade. E o que tem permeado esse debate aqui no Brasil entre cuidar da saúde das pessoas, manter o isolamento ou liberar a economia. Obviamente, claro, a economia com todo o seu apelo, com toda a sua necessidade. Mas é justamente nessa questão. A banalidade do brasileiro, do cidadão brasileiro, a nossa banalidade é que nós assistimos, né, no plano jurídico, eu tenho visto muitas pessoas assim, olha, não quero mais, até um tempo atrás, né, eu não quero mais declarações, eu não quero mais pronunciamentos, eu quero que alguém pare. Porque é justamente o risco de esvaziamento das instituições jurídicas. O risco, né, de você, por conta de um discurso totalitário, de um discurso de banalização, você ir destruindo aos poucos, você fazendo balões de ensaio, até que não seja mais necessário o STF, não seja mais necessário os partidos de situação de oposição, porque de repente não se enxerga eles. Este é o nosso quadro, né? E talvez assim, como você bem colocou, mais do que nunca, a teoria de Hannah Arendt, em que ela termina. Qual é a alternativa? Né? Qual é a alternativa? O que fazer? Né? Ela nos dá a sua sugestão. Recuperar o nosso agir político. Recuperar a nossa essência de liberdade dentro de uma tradição grega. A alternativa é você não se silenciar, né? Não deixar de se indignar, né? Protestar. Eu tenho um amigo que nos Estados Unidos que fica falando, vocês têm que ir para as ruas. Eu falei, cara, como é que a gente vai para a rua? Né? Tem uma situação de isolamento, não tem jeito de ir para a rua. Como é que a gente faz coro, né, com um outro lado? Mas é justamente a ideia de que a gente precisa não achar como normal determinado discurso de que eu tenho ódio de quilombola,
eu odeio pessoas indígenas, né? A gente não deve aceitar, por mais que isso beneficie a nossa ideologia política, o partido no qual a gente votou, a gente jamais deve considerar natural, mesmo que se identifique, seja com o discurso de um presidente, seja com o discurso de um ministro. A gente não pode aceitar. O ex-presidente Lula mesmo fez uma frase extremamente banal e infeliz, né? Mas banal, infeliz é pouco, porque aqui nós temos que usar a palavra banal. Ele foi banal ao dizer que ainda bem que a pandemia veio para demonstrar que o Estado tem que socorrer. Isso é de uma banalidade. Aquilo que ele e seu segmento foram incapazes de fazer no plano discursivo, no plano do agir político, ele acredita uma pandemia. Então, a alternativa é a gente não concordar com esse processo, né? É a gente mobilizar as pessoas, é a gente capacitar as pessoas, é a gente não aceitar que, por mais que faça parte da sua ideologia, qualquer menção à destruição do STF, qualquer menção à destruição do papel político de qualquer indivíduo, seja de negro, homossexual, da mulher, do partido de direita, do partido de esquerda, é inadmissível que a gente tolere, que a gente aceite, né? Posto isso, nós estaríamos também, como ela mesmo diz, né? E por isso que é tão polêmica. Posto isso, seríamos também figuras banais, né? E aí, talvez, a grande reação da comunidade judaica com a própria Hannah Arendt, né? É meio que os processos de banalização, os processos de deterioro da sociedade, eles têm a parcela, e de fato têm. Como, de algum modo, né, como o professor Bernardo colocou na sua live, né, na história, a nossa história recente de rupturas jurídicas, é também uma história em que nós assistimos a banalidade do processo jurídico, a banalidade do processo político, e, de certa maneira, concordes com todo este processo. Creio que é isso, professor. Não sei se aí a gente quer fazer um aporte final, não sei se nós temos alunos aí para fazer alguma reação, não sei quanto que eu deixei de tempo, se falei demais. Tem alguns fizeram comentários sobre a reunião, né, reunião ministerial e a degeneração ética, né, que ela representou, mas sem polemizar em relação a ela, mas nos preocupando com algumas coisas que foram apontadas, né, nos traz sem perplexidade esse esvaziamento, né? A Hannah, ela sempre discutiu muito isso, né, defensora de direitos humanos, direitos da cidadania, ela sempre discutiu isso, né, em linha com aquilo que Mahatma Gandhi falava e em linha com que grandes autores, né, que trabalharam muito esses conceitos falaram. E hoje, no Brasil, isso se impõe, né, como uma discussão muito importante para nós. Porque, de repente, né, fomos tomados de um pragmatismo, né, que envolve a todos, no qual você tem que concordar com aquilo que vai te trazer, né, benefícios, onde, né, aí há uma espécie, talvez, de busca somente daquilo que vai trazer resultados, e de repente as pessoas se calam diante de tudo, né? Como a Hannah falou daqueles judeus ricos, né? E que contribuíram muito para um sistema que era injusto com os pobres, né? E aquele sistema depois se volta contra eles, né? É esse problema de se criar monstros, né? Que são que vêm muitas vezes da nossa falta de agir político, né? Que seria um agir libertador, né? No falar da Hannah Arendt, né? Seria a forma de encontrar essa liberdade que o autoritarismo tenta o tempo todo nos privar dela. E essa busca do agir político só vem quando nós nos conscientizamos que somos realmente seres políticos, né? Que nós somos, todos nós, operadores de algo relativo à política. Né? E como, né, Martin Luther King falava, né, o mundo ele está desse jeito não pela ação dos maus, mas pela omissão dos bons, né? Eu vejo que a Hannah Arendt ela tentou muito, né? Assim, no molde até de uma pessoa que viveu quase na mesma época que ela, né? Que foi o Martin Luther King, despertar o mundo sobre essa omissão, né? A omissão ela tem sido
uma das grandes características, principalmente da nossa geração, né? Uma geração que muitas vezes buscou aquele ideal, né, de ter uma vida boa, condição financeira boa, e muitas vezes deixou, né, completamente fora do debate, né, da agenda, o discutir, né, é, situações importantes que envolvem o ser humano enquanto seu agente político. Né? Esse esvaziamento ele prejudicou demais a sociedade nos nossos dias. Né? Eu não sei, queria te ouvir disso, né, sobre isso também, porque me parece que hoje nós vivemos um esvaziamento extremamente profundo, né, em relação ao aspecto ético, moral, né, na política, no agir social, né, no É, dia a dia. eu penso assim que nós, assim como na Alemanha nazista, a crise acabou criando as condições, a gente tem na comunidade internacional como um todo uma série de problemas e curiosamente, né, é bom que a gente diga isso. O capitalismo vive uma crise. Eu gosto de, nesse momento, dizer isso porque é um dos problemas que a gente não tem muito norte e isso faz com que a gente se banalize ou busque soluções que está sempre na esfera da negação do diferente, é que a gente está num momento, né? Eu falei isso numa palestra de relações internacionais para os cursos da saúde, o ex-diretor da Organização Mundial do Comércio, que por sinal era brasileiro, entregou o cargo tem 15 dias por pressão dos Estados Unidos, ele veio ao Roda Viva, exatamente, ele veio ao Roda Viva e disse, olha, eles perguntaram, para onde que o mundo vai em termos da economia? Qual é a solução para o capitalismo? Ele disse, olha, todo mundo lá concorda que nós temos um grande problema. O capitalismo chegou num ponto em que as disputas comerciais, as inadequações, a ideia de você dar privilégios para um, e o próprio fato que o capitalismo produziu novas potências como a China, os tigres asiáticos, né? E fez outros países que há pouco tempo atrás estavam em desenvolvimento se tornar países praticamente de primeiro mundo, e a própria crise trazida de 2008, o capitalismo está em crise. Todo mundo tem, na Organização Mundial do Comércio, a constatação: precisamos reformar o capitalismo. Todo mundo tem isso ciente. Aí pergunta, como que vamos fazer? Ninguém sabe. Então, essa é a crise. Né? Não é uma crise brasileira. Alguns paradigmas importantes, né? Quando você fala de modelos econômicos, né? Você pode falar do capitalismo, do próprio comunismo, socialismo, né? Social-democracia. O mundo vive uma crise desses paradigmas, né? Porque será que existe um modelo perfeito? Né? Será que existe esse modelo assim que você possa pegar essa utopia e transformá-la em realidade? Né? Isso é um problema muito sério, né? Quando se discute, por exemplo, mesmo na esquerda, né? Em relação ao comunismo, né, que falava que o Estado ele ia diminuir. Né? Todos os países socialistas do mundo, o Estado inchou. Né? Ao contrário do que se prometia. Né? É a mesmíssima coisa em relação ao próprio capitalismo. Ah, não, né, a mão do mercado, a mão invisível. Né? Mas enquanto essa mão invisível está indo no sentido da sua nação crescer e ganhar dinheiro, está ótimo. Mas quando essa mão invisível é para o sentido diferente, aí você tem que intervir, né? Você tem que falar que é uma questão de segurança mundial, né? Porque a professora Silvia até falou aqui em algumas lives atrás, quando você discute, por exemplo, bomba atômica, né? Quem tenta proteger o mundo da bomba atômica é o país que usou a bomba atômica, né? O único país que usou, né, contra o outro a bomba atômica, Estados Unidos, é aquele que se arvora moralmente e ser o controlador quem deve ter ou não ter. Né? Então isso mostra, né, o lobo tomando conta da galinha, mostra realmente, né, como o mundo foi se esvaziando, né, e os discursos aparentemente ideológicos, mas ideologias vazias, né, vem sendo uma grande característica, né, da humanidade de uns tempos para cá. Você não tem resposta para o capitalismo, é um pouco do que o Reino Unido está experimentando.
vamos sair da União Europeia. Mas é melhor? Não, a gente não sabe. Mas vamos sair assim mesmo. E, e saíram. E veio a pandemia. E muito provavelmente, é bem provável que eles descubram que não foi um bom negócio, porque eles vão ter que buscar outros mercados. Eles vão ter que entrar numa coisa de concorrência. Então, assim, é a questão da globalização, que foi tão alardeada na nossa geração, quando a gente era jovem. Tem que globalizar, tem que globalizar. Só que com a globalização, o nosso país cresceu muito. Índia, China nem se fala. Ah, não, agora não pode globalizar. Então, você não tem respostas para a crise econômica do mundo. Não tendo respostas, a melhor saída é a saída totalitária, é a saída ideológica do ódio. Eu culpo os judeus, eu culpo os comunistas, eu culpo homossexuais, eu culpo os haitianos, eu culpo qualquer pessoa que pensa diferente de mim, mas eu não tenho solução. E é um pouco do que a gente está vivendo de maneira generalizada. No Reino Unido não se tem um projeto para o Reino Unido. Os Estados Unidos agora, que tem 40 milhões de desempregados, também não sabe o que vai fazer. Nós aqui também, a gente não sabe o que vai fazer. E se você não sabe o que vai fazer, então parece que é mais fácil aderir à ideologia totalitária.